As vitaminas são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. A maioria está presente nos alimentos, mas quem não tem assim uma alimentação saudável pode ter carência de algumas, né, e até ficar doente. Vamos conversar sobre isso com o nutrólogo Fabiano Robert. Olá. Olá, O boa que tarde. são exatamente as vitaminas? Por que elas são tão importantes? As vitaminas, elas são compostos orgânicos que atuam diretamente na constituição, na elaboração e no tempo de resposta celular no organismo, né? Então, elas coordenam vários processos metabólicos. Nós costumamos dizer que um corpo sem vitaminas é um corpo falido. O que Ele aconteceria? não vai Daria o quê? funcionar de maneira A adequada. pessoa ficaria como? Assim, realmente se sentiria mal? Sim. Hã? Então, as vitaminas, por elas estarem aplicadas a vários processos, a deficiência poderia causar apatia, anemia, cansaço, insônia, alteração de crescimento, dentre vários outros aspectos, de acordo com o tipo de proteína em questão. E as vitaminas, elas estão sempre nos alimentos ou então no sol? Muita gente diz, vamos pegar sol que você está bem. Elas estão no sol e nos alimentos? Elas são assim, suficientes? Bem, nós temos 13 vitaminas que são essenciais ao corpo humano e dessas apenas uma é produzida pelo organismo, que é a vitamina D, através da conversão do sol. As outras, elas estão ligadas aos alimentos e dependem da ingestão desses alimentos para que as taxas fiquem normais. E por que algumas pessoas precisam de comprimidos? Hoje, as deficiências elas podem estar relacionadas com uma diminuição da ingesta, com algum distúrbio na absorção dessa vitamina em questão. Isso acontece, por exemplo, no idoso que tem uma exposição menor ao sol, acontece nos pacientes com pós-operatório de redução de estômago, onde algumas deficiências de vitaminas podem acontecer pela deficiência da absorção, e em situações fisiológicas como a amamentação e na gravidez, por exemplo. Agora, muita gente está falando na deficiência da vitamina D, né? Parece que virou moda, todo mundo diz assim, vitamina D. Ninguém pega sol, é isso? Vamos tomar comprimidos? Hoje nós passamos por uma epidemia, né? É A verdade? incidência da deficiência de vitamina D, ela tem sido muito marcada nos pacientes, e isso está muito relacionado à exposição solar, principalmente no idoso, ou também pelo uso do próprio protetor solar, e isso aumenta o número de Mas o casos que que o de senhor indica, contaminados. então, nesse caso? É pegar um pouquinho de sol naquele horário bom pela manhã ou vale? É indicado, às vezes, alguma complementação? A complementação de vitaminas ela está recomendada hoje quando você encontra uma confirmação clínica ou laboratorial da deficiência. Fora isso, o uso está proscrito. E no caso da vitamina D, quando necessário, a suplementação é feita, mas a exposição ao sol em torno de 10 minutos dia, naqueles horários, né? Antes das 9 horas e após as 4 da tarde, já ajuda muito na manutenção de níveis normais. Com relação às vitaminas mais importantes, a gente fala muito aqui, ó, anotei, é B1, é B2, é B12, tem A, B e K. Qual que o senhor diria que são as mais importantes que a pessoa tem que ficar atenta? Bom, todas são importantes, né? E algumas têm mais ligação com determinada etapa da vida. Por exemplo, o ácido fólico, que é a vitamina B9, muito importante na gestação porque é capaz de prevenir más formações no sistema nervoso central da criança. Um cuidado também deve ser dado ao uso da vitamina A. Na gravidez, o excesso de vitamina A pode causar má formação congênita no feto. E a própria vitamina D, né, diante desse histórico de deficiência, uma reposição sem uma orientação adequada pode causar danos à saúde. Com relação à anemia, a gente vê muito jovem até falar que está com anemia. É falta de que vitamina? Nós temos duas deficiências que estão ligadas à anemia. A vitamina B12, que está ligada a uma forma de anemia chamada de anemia megaloblástica, também presente na vitamina B9, e uma variante que seria a anemia perniciosa, que é quando o corpo tem alguma deficiência no processo de absorção da vitamina B12. Nos alimentos, por exemplo, que muita gente que está com anemia manda comer assim, algumas coisas que as pessoas às vezes não gostam, né, doutor? Exato. Quais são os alimentos bons para quem tem anemia? De maneira geral, uma alimentação equilibrada no ponto de vista de proporção entre gordura, carboidratos e proteínas, e que contenha pelo menos 2 porções de frutas, legumes e verduras, vão dar conta do recado. Todas as vitaminas
vão ser oferecidas dentro dessa rotina, né? E os alimentos, então, frutas frescas, legumes, verduras, vegetais folhosos, os cereais integrais e carnes. Dentro da alimentação, Tem não que existe a haver carne. necessidade de reposição. Ok, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Foi um prazer. Boa tarde.